Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. Aqui o Flamengo é prioridade o tempo todo. Hoje o clima é de tensão e expectativa. Tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. E olha só esse enredo. Gabigol reencontra o Mengão pela primeira vez desde a saída polêmica. Do outro lado, tem Arrascaeta voltando à velha casa. Será que hoje rola lei do ex? Vamos juntos conferir as últimas informações, prováveis escalações e bastidores quentes antes da bola rolar. Então, se você é flamenguista raiz, já fortalece aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like brabo, comenta aqui embaixo o que você espera desse jogão e compartilha com a galera que vive o Mengão 24 horas por dia. Se acomoda aí porque vem análise quente no ar. Vambora pro vídeo. Encontro do Gabigol com o Flamengo. Isso. Ele chegou a falar sobre isso no final do último jogo e disse que carinho é enorme pelo Flamengo, mas que vença o Cruzeiro, né? Deixa eu trazer os números aí do Gabigol no Cruzeiro. 15 jogos ele já fez, 13 como titular, 7 gols e 1 assistência. Esses são os números do Gabigol no Cruzeiro. Pelo Flamengo, olha a história, né? Pelo Flamengo. 306 jogos, como titular 254, fez 161 gols com a camisa do Flamengo e deu 43 assistências. É muita história, mas hoje ele veste a camisa azul. E está começando nessa história, precisa Começando de essa tempo, história, é. né? Obviamente, né? Você fica olhando esses números. Ele é artilheiro ainda do Cruzeiro na temporada, então tem algo... É verdade. Poxa, esse retorno, para quem fica muito identificado com o clube, é lógico que ele vai lá e vai dependendo, mas tem um lado estranho, assim, né? Porque o vínculo ele é muito grande, naturalmente, assim, logo de cara. Mas é óbvio que de cara, de início, ele deve receber um reconhecimento, mas a hora que rola o jogo, vai vir uma vai ou outra ali, porque vão estar torcendo contra ele, normal. Mas essa história aí, naturalmente, ela não vai ser apagada e por isso ele é. Você acha que vai ter vaia? Eu acho que vai ter muito carinho. Não, mas na hora do jogo depois começa alguma coisa, né? O pessoal não vai ficar tratando bem, ele acertou, fez gol e vai ficar... Aí acontece algo, não tem jeito. Um pouquinho vai. Assim, O jogo é em Minas, né? O jogo é em Minas. Não, lá ele tá tranquilo. Mas, diga, Não, assim, é absolutamente impossível que ele seja um personagem. O Gabigol tem um dado, além desses números aí, tem um dado que, assim, o Flamengo disputou, na sua história, 4 finais de Libertadores. Ao longo dessa história, só Zico e Gabigol fizeram um gol em final de Libertadores. Isso diz muita coisa, né? É muito pesado, né? É muito pesado. O Gabigol fez gol nas 3 finais de Libertadores que ele jogou com o Flamengo. 2 ele ganhou, 1 ele perdeu para o Palmeiras. Então, tem uma... Ele construiu... Fora das outras, né? Hã? Fora das outras finais dos outros títulos, né? Copa do Brasil. Claro, fora a participação. Mas é muito pesado. Fora o que foi o Gabigol da temporada 19, 20, 21. Jogou muita bola. Assim, a partir de 22 começam ali uma oscilação, mas ainda assim, a final da Libertadores, ele faz o gol do título. Enfim, é uma história muito marcante. A gente sempre falou muito sobre isso na época do encerramento da passagem dele no Flamengo, que chegou um momento que parecia natural mesmo, assim, que o Flamengo não renovasse o contrato. Por outro lado, era muito natural que acontecessem as cenas que aconteceram no Maracanã no último jogo dele, da temporada de 2024, Flamengo e Vitória, foi o último jogo do Brasileiro no Maracanã, que foi a despedida dele. Que era muita gente muito impactada emocionalmente, um Maracanã muito emotivo diante da despedida do jogador, que para muitas gerações que não acompanharam os anos 80, ele era, talvez, por conhecerem a história do que representou o Zico, enfim, ele era talvez o segundo maior ídolo para muita gente, porque ele é o símbolo, o rosto, por ser o personagem que é, o rosto da segunda maior era de vitórias que o Flamengo construiu. Então, é difícil você dissociar as coisas. E nessa história que ainda está começando no Cruzeiro, dá para fazer um paralelo também com o que aconteceu em relação ao Dudu, né? Ele foi um jogador que também ficou no banco de reservas. E a resposta dele foi diferente. E a resposta dele foi diferente e ele volta a jogar contra o Vila Nova. Isso. Joga bem, né? Quem fez os gols foi... Tinha feito um bom jogo, no jogo ruim do Cruzeiro. É que um jogo com menos repercussão e menos... mais difícil de analisar, porque o jogo tecnicamente foi bem abaixo de todo mundo. Mas ele tinha tido bons momentos no jogo do Palestino, em que teve muitas mudanças de escalação e ele jogou. Ele poderia ajudar, obviamente, o Cruzeiro. Só que daí que está o detalhe. A questão desse perfil de situação que aconteceu com o Dudu, numa construção de elenco,
Às vezes chegou num ponto que você falou, puxa, é irreversível, mas, poxa, um jogador igual o Dudu, ele ainda pode render, sim, você vai render igual o Palmeiras, não, até é possível. Só que o custo-benefício disso, às vezes, acaba saindo mais caro do que o dinheiro para rescisão, né? Agora, a gente vai saber também no fim de semana de que forma o Leonardo Jardim leu essa resposta do Gabigol. Foi o suficiente para ele já jogar como titular? Iniciar o jogo? Ele foi muito bem numa formação com o Caio Jorge, ele por trás como segundo atacante, se movendo, no que o Gabigol foi ao longo da carreira recentemente se transformando para mim. Um segundo atacante, bom em movimento assim, de jogar de costas, de apoio, de participar da construção para os companheiros e, eventualmente, atacar a área, que é uma coisa que ele faz muito bem. Em tese, hoje, é o lugar que está começando o Matheus Pereira, né? Na formação base do Cruzeiro nesse período de recuperação. A gente vai saber o que o Leonardo Jardim está pensando disso. Tem uma disputa interessante para ali. Vamos ouvir o Gabigol, então, porque ele falou sobre o Flamengo e esse reencontro que vai acontecer na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Hoje é importante para ele, né, que isso aconteça. E aí, Roger? Já deu tempo desse reencontro ser... Já deu tempo desse reencontro ser imaginado legal? Que a gente está imaginando, né? Acho que sim. Já? Acho que sim. Eu acho que o Gabriel saiu na boa do Flamengo. Até porque, pelo que se discutiu, né, ele gostaria de ter ficado. E aí foi uma escolha e um pensamento dos dirigentes que estavam, né, do ano passado lá, de não renovação. Obviamente tinha o valor do contrato, você poderia até encontrar um meio do caminho, mas também o Gabriel não aceitou. Não vejo uma rusga do Gabriel com o torcedor do Flamengo, não. O torcedor adora o Gabriel. Eu acho que zero. Eu acho que a final da Copa do Brasil também meio que deu uma selada na paz entre Gabigol e o jogo vai ser no Mineirão. E bom ele dar uma resposta também nesse jogo de ontem contra o Vila Nova, porque ele também vinha sendo criticado. Sim. Em cima das atuações, né? Foi barrado, então foi bom ele ter jogado minimamente bem ontem para também mudar um pouquinho o astral dele, para ele estar um pouco mais feliz. Eu acho que é importante para ele e para o Cruzeiro, né? Ele volta a ser uma peça, vamos dizer, confiável. A atuação dele ontem, a gente está discutindo aqui se ele pode ser titular ou não. Mas o mais importante é que ele volte a ser confiável para o treinador, porque, como eu disse, nos últimos jogos de vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro contra São Paulo e contra o Vasco, o Gabriel nem entrou em campo. É difícil você pensar, você tem o Gabriel, ele está no banco, você nem coloca o Gabriel. Então, acho que a atuação ontem dá pro Gabriel um atleta mais confiável pro Leonardo Jardim. Então, obviamente, se ele não começar... Luiz, né? Ele viveu isso também, né? Então, se ele não começar jogando, que eu acho até difícil ele começar, eu tô com o Lino. Eu acho que ele entra no jogo. Então, é importante para ele isso. Cazé, traz pra gente aí de pertinho esse termômetro da confiança. Podemos esperar Gabigol, muito por causa do jogo de ontem, iniciando essa partida contra o Flamengo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro? Se o jogo do Vila Nova não tivesse acontecido e fosse o Flamengo, eu diria que o termômetro estaria lá embaixo. O Gabigol certamente não seria comentado. Só essa questão do encontro mesmo, certamente já começaria no banco de reservas. Só que esse pré-encontro que rolou da partida contra o Flamengo, esse jogo contra o Vila, acabou dando muita moral para o Gabigol. E não duvido não, ele ser titular, porque o Matheus Pereira entrou na partida de ontem e o Cruzeiro não conseguiu jogar bem como estava jogando com o Gabigol e o Caio Jorge. Depois mudou todo o ataque, só que foi diferente o Cruzeiro com o Matheus em vez do Gabigol. Então, não duvido nada do Gabigol começar essa partida com o Matheus sendo usado como trunfo para o segundo tempo. O técnico Leonardo Jardim tem falado bastante nessa questão de jogadores importantes ficarem no banco para serem usados como uma arma descansada. Perfeito, eu vou na do Cazé também. E a gente conhecendo o histórico do Gabigol, é um jogo para o qual ele deve estar especialmente animado. Deve estar especialmente empolgado com essa possibilidade, né, de ser titular. Por isso que eu acho também que ele vai e eu colocaria.
Além Se tiver pênalti, certamente ele vai querer bater. Espero que não tenha pênalti. Ainda tem uma baita de uma motivação extra que é enfrentar o ex-clube. O famoso plus a mais, né? É um baita de um plus. Ô, Cazé, muito obrigada por hoje, viu? Bom dia e bom trabalho a você. Bom final de semana. Para todos nós. Valeu. Beijo, beijo. Bom, você não para de dar bom dia, né, Mari? Eu falei bom dia? Mudar o fuso por um dia. Mudar o fuso por um dia também é complicado, né? Tô no fuso australiano, mas desculpem. Vamos botar na tela os resultados dos outros jogos da noite de ontem pela Copa do Brasil, para a gente já destrinchar 1-1, então. Bom, a gente teve Brusque e Atlético Paranaense, que empataram em 0-0. O Operário e Vasco, o Operário buscou esse empate, 1-1. O Santos empatou com o CRB, mas no finalzinho o Brasão apareceu para salvar. O Criciúma bateu o Bragantino por 1-0. O Flamengo, ó, se vocês vissem essa foto aqui, só a foto, vocês iam imaginando que eu ia falar aqui? Pois é, né? O Flamengo, com mais uma joia, uma prata da casa, bateu o Botafogo da Paraíba e o Cruzeiro, a gente já falou, 2-0 contra o Vila Nova. Esses foram os jogos da noite de ontem pela Copa do Brasil. Vamos começar por ele, então, apresentando, para quem ainda não conhecia, o menino de 17 anos, né? Que já tinha sido campeão com o Felipe Luiz no Sub-17, inclusive, e que ontem marcou o gol da vantagem do Flamengo nesse confronto na Copa do Brasil. O nome dele é Joshua, é revelado pelo Flamengo. Tem uma baita de uma multa, viu, Roger? Foi o primeiro jogo dele pelo profissional. Ele soma 21 gols e 9 assistências em 31 jogos do Sub-17 em 2024. É isso, do 17 no ano passado, quando ele jogou com o Felipe Luiz, que estava iniciando sua trajetória, né, iniciando sua trajetória como se já fosse bem longevo, né? Mas, assim, foram os primeiros passos do Felipe Luiz como treinador com o Sub-17 do Flamengo. Ele pulou dessa categoria para o profissional e já apareceu fazendo gol na Copa do Brasil. Então, foram 21 gols e 9 assistências em 31 jogos no ano passado. Ele tem contrato até 2027 e a multa dele, Olino, é de 70 milhões de euros. Esse é o valor da mais nova joia do Flamengo. Ficou impactado? Não, imagino, o Flamengo valoriza muito esses meninos. É tempo ao tempo, né? Foi a primeira oportunidade que ele teve ontem. Um menino de 17 anos, esse painel está muito bem produzido. É um iluminado, o cara entra, praticamente o primeiro toque dele na bola, bota para a rede, mas é o primeiro passinho de, esperamos, uma grande trajetória no futebol. Tudo muito cedo, mas já começa muito bem o menino, porque era um jogo, não dá para dizer que era um jogo travado, porque o Flamengo não parava de criar oportunidade, né? Mas era um jogo não resolvido, encaminhado para uma reta final dramática que o menino acabou resolvendo. Os outros não fizeram, ele fez. Apareceu para resolver. Diga lá, Roger. É isso, moleque muito novo ainda. Num primeiro jogo fazer logo um gol com a camisa do Flamengo, isso é muito marcante, né? Tem um vídeo rolando aí nas redes sociais da família dele comemorando, lindo, que é emocionante, né? Isso mexe muito comigo. Mas calma, e obviamente oportunidades, né? Calma, mas oportunidades. O Flamengo tem um setor ofensivo muito recheado, né? De quantidade e qualidade de jogadores. E o Felipe, como já conhece o Joshua, tomara que ele consiga encontrar nesse elenco cheio alguns minutos para manter uma regularidade com o menino, né? Porque também não adianta, ele entrou ontem, daqui a 8 meses a gente vê um outro jogo e bota de novo, né? Essa é a grande dificuldade, né? Para você, num elenco como o Flamengo, você dar continuidade a um moleque que está pedindo passagem, né? Eu vejo isso o próprio Matheus Gonçalves, que tem entrado pouco, que é um moleque também muito bom, um pouco mais velho já, mais experiente, até já teve no Bragantino emprestado, mas o Felipe não consegue, né? Tem sempre Michael, tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem Pedro e tem Juninho e ainda pode aparecer o Lohan, aí o Gabriel o Gerson joga do lado direito. O próprio Lohan acho que sofreu um pouco com isso também, porque eu acho que assim, a grande dificuldade de um time como o Flamengo, que tem um investimento muito alto no futebol profissional, mas que tem um investimento também muito grande nas categorias de base e continua formando, é exatamente esse último estágio do que é a produção de uma joia, que é você lapidar. Então você
você faz a captação da joia, você vai desenvolvendo, e quando você chega nesse último estágio, é o mais difícil, que é você conseguir ter o aproveitamento dela na equipe profissional, que é o que dá, o que valoriza demais. O Palmeiras, se a gente for colocar como um comparativo, eu acho que é um clube que pode, a partir dessa temporada, sofrer um pouco com isso também, porque a gente tinha uma maneira do Palmeiras diferente de trabalhar. O Palmeiras não fazia grandes investimentos em grandes contratações, fazia uma ou outra pontual, mas o Palmeiras primeiro olhava para a sua base, via quem tinha, tirava, botava na equipe principal, jogava, valorizava e vendia. A partir dessa temporada a gente viu o Palmeiras indo de maneira mais agressiva no mercado, trazendo jogadores como o Felipe Anderson, foi buscar Facundo Torres, foi buscar Paulinho. Então pode ser que a gente veja isso acontecendo também um pouco no Palmeiras, no sentido dessa dificuldade desse último estágio do que é o desenvolvimento de um jogador da base. A gente, obviamente, cara, a gente fica com a expectativa grande e torce para que esse moleque tenha espaço para conseguir se desenvolver no Flamengo, ou seja, no empréstimo num outro clube, mas que o cartão de visita já é da melhor forma. A gente pode falar depois, no final de maio, do gol que decidiu a vaga, né? Não sei, porque a volta é no final de maio. Mas eu queria chamar a atenção, já que a gente já comentou sobre a diferença de divisões nos confrontos, especialmente da noite de ontem, nessa terceira fase, o Botafogo é um exemplo. O Botafogo, nesse momento, é o 7º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo da Paraíba. Né? O da Paraíba. Bom, o Belo. O Belo, não o Glorioso, não o de Ribeirão. Botafogo da Paraíba. O Botafogo, esse jogo, inclusive, suscita várias discussões. Primeiro, sobre a partida, muito pelos erros do Flamengo, né? A gente pode falar isso, quantidade de gols que o Michael perde, né? Especialmente, mas a partida foi equilibrada, a partida foi vendida, e eu adoro este tema, porque ele sempre gera bons debates. Segundo a SAF, o Botafogo da Paraíba é SAF. Segundo a SAF, essa venda, esse jogo foi disputado no Maranhão, no Castelão do Maranhão, né? Essa venda dará aos cofres do Botafogo 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Aparentemente rolou até um prejuízo, porque a gente está diante da maior renda do futebol nordestino, que foi de 4.626.806 reais. Maior renda do futebol nordestino. E uma curiosidade, 35.381 presentes, sendo que pouco mais de 25 mil pagantes, ou seja, 10.231, mais exatamente. Dos presentes eram... Provavelmente o Maranhão é um dos estados mais políticos do Brasil. Gratuidade. Né? Mas vamos lá, vender... Tem de político ali que... Tá nesse 10 mil, nesse bolo do 10 mil aqui, 231. Tá. É muito grave, Roger, vender jogo nessa circunstância aqui? Eu não acho grave nenhuma dos... Eu acho. Você acha grave? Depende do que... Você acha grave por quê? Assim, eu acho grave porque, pensando no que é... E assim, situação é difícil, porque você vai falar assim, esse jogo em específico, acho que não dá para você ter uma exceção à regra. Eu acho que você tem que pensar no que é a lógica do futebol brasileiro de maneira geral. E eu acho que ali você está invertendo o que é a lógica... Quando você tem um jogo de ida e volta, é justamente para você ter uma igualdade em termos do time que vai jogar em casa e do time que vai jogar fora. Não estou nem falando com questão de torcida, porque se o jogo fosse na Paraíba, provavelmente não. O Flamengo certamente teria mais torcedores do que a própria torcida do Botafogo. Só que você inverte a lógica do que é a ideia de você ter um jogo de ida e um jogo de volta. Uma equipe mandante e uma equipe visitante. Ontem eram 2 equipes visitantes. Mas você acabou de matar isso. Se o Botafogo jogasse em casa, você acha que, para efeito de torcida, seria o mandante? Não, mas ele estaria jogando no estádio dele. Estaria jogando no lugar onde ele está acostumado a jogar sempre. Isso tem também uma influência. Mas uma influência maior do que 6 milhões de reais? Não, tudo bem. A questão financeira. Só que aí, assim, é importante para esses clubes? Mas eu acho que a questão do que é a lógica do esporte em si, do que é a regra do jogo, eu acho que ela está acima da questão financeira. Roger, você quis ouvir o contra primeiro? Não, eu acho que é tudo dentro do que pode, se vende, paga os seus impostos direitinho. Eu também acho, não tem nenhum problema. Se o Belo está muito mais preocupado com uma Série C, que ele enche seus cofres e possa investir mais no time para conseguir um acesso, não vejo problema nenhum. Mas a gente não vai poder reclamar. Então, Vasco vendeu agora para Brasília. Que está errado também. Acho que aí Eu não acho. Eu acho. Você acha que está errado? Eu acho. Vasco com
Por que está errado? Porque se você tem você tem uma possibilidade. Eu acho que tem que partir desse princípio aí, ó. Eu tô com o Roger nessa aí. Ninguém está fazendo nada errado, ninguém está roubando ninguém está fazendo fora de regra. Acho que vocês estão falando coisas diferentes, porque uma coisa é você não gostar, outra coisa é você achar errado. Sim. Né? Eu não gosto também. A pergunta é se é errado ou se é certo. Errado assim. Se está no regulamento pode, não é errado. Se está no regulamento e é permitido, obviamente não está errado. Agora, para mim é ruim. Aí eu acho que você pergunta. também. É uma outra pergunta. Outra abordagem. Eu gosto também sempre dos errado times não é. mandantes. Se está no regulamento, se é permitido pelo regulamento, não vejo nada não está errado. É que depende do seu momento histórico. Tem fase na vida em que seu problema é dinheiro, cara. Você precisa resolver a questão financeira, pagar o que você tem que pagar, subir da C para B, né, e guardar um pouquinho para a sequência. Seu problema é a grana. E outra coisa, é SAF, né? SAF. Então, o torcedor precisa ter consciência. Ele vendeu o time. A partir de agora, é negócio. E os caras vão buscar viabilizar o negócio. E o negócio se viabiliza a partir da Série B. Então, o torcedor tem que compreender, não tem jeito, Mari. Não tenho muito problema. Eu até entendo quando a gente entra na discussão da desvantagem no âmbito esportivo. Porque se você vai pegar, por exemplo, você citou o Vasco. Quem vai jogar com o Vasco? Mas quem está vendendo é que vai ter essa desvantagem. Sim. Então, ela é colocada no papel para ver se vale a pena. A minha questão é puramente a questão do aspecto esportivo. Você acha que para o Vasco é melhor enfrentar o Palmeiras jogando em São Januário ou jogando em Brasília, onde quer que seja? Mas eu nem falaria do Vasco, eu falaria exatamente do Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Vasco jogando em Brasília. Ele não vai ter a maior força do Vasco hoje contra, que é a torcida. Lá na frente, quem é o adversário na briga pelo título? O Flamengo? O Botafogo? Vai pegar o Vasco? Você está falando de torcidas nacionais, né, Maria? O Vasco, mas se você Flamengo... botar nessa questão, mas se você botar nessa questão no papel, o Flamengo também... O Vasco já não jogaria em São Januário. O Flamengo também jogou contra o Vasco num estádio neutro que é do Flamengo. Então, para Flamengo e Palmeiras, contra o Vasco é o mesmo peso. Não, mas aí é uma outra questão, né? O Flamengo e Vasco jogado no Maracanã é um conceito histórico que você tem de torcida 50-50. Acho que não tem nem comparação com o Vasco jogar e enfrentar o Palmeiras em Brasília. Acho que é uma questão completamente diferente. Logo que o Vasco começou a vender, porque a gente teve venda, inclusive, no Campeonato Carioca, né? Eu conversei com o Pedrinho sobre isso. O Flamengo fez as primeiras 4, 5 partidas, fez praticamente uma excursão pelo Nordeste no Campeonato Carioca. Foi pelo Nordeste. Não pelas mesmas razões do Vasco. Sim, as razões do Vasco hoje são basicamente financeiras. E o Vasco, se eu não me engano, jogou no estado do Botafogo da Paraíba. Jogou lá? Eu acho que eu lembro que o Vasco também chegou a andar pelo Nordeste. Foi. Mas, de qualquer maneira, a resposta passava muito por isso. A média de renda dos jogos do Vasco em São Januário no ano passado foi de 800 mil, fora os custos com a produção do evento, né? Segurança, staff e tudo mais. Renda bruta. Renda bruta, exatamente. O Vasco, para jogar essas partidas fora, leva 2 milhões, sem nenhum esforço, porque a logística também é custeada por quem compra o jogo. A questão do Vasco hoje em São Januário... a questão do Vasco em São Januário hoje é a capacidade do estádio. Você consegue colocar ali 22, 24 mil pessoas. Só que se o Vasco abre... E a briga com o Vasco com o Maracanã. Do Vasco com o Maracanã, que ele não consegue entrar nesse consórcio. Mas a questão financeira em si, o Vasco abre venda de ingresso para o torcedor do Vasco, esgota em 2, 3 horas, seja lá qual seja o jogo. O adversário ou o campeonato. Se o Vasco tivesse um estádio para 40, 45 mil pessoas, o Vasco lotaria esse estádio também, porque é uma torcida gigante. Então, lotaria. A questão do Vasco hoje é a capacidade do estádio de São Januário. Eu entendo, obviamente, a questão financeira, o que é a dificuldade, o que é a necessidade dos clubes, mas, assim, eu repito aqui, para mim a questão esportiva, ela tá acima. Eu vejo entendo essa comparação entre adversários que lá na frente vão rivalizar por alguma coisa e, por causa da venda, alguém pegou um cenário... uma atmosfera mais tranquila, digamos assim. Eu até entendo, mas continuo não concordando, não. Se pode vender, eu também não vejo nenhum problema, não. Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse menino de 17 anos, o iluminado, que decidiu ontem para o Flamengo. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas
continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente é sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Faltou a gente falar do mais importante, né? O jogo foi vendido para um estádio com capacidade maior, bateu recorde de renda no futebol nordestino, porém... terrível. O gramado, o mais importante para um bom espetáculo, não estava nas suas melhores condições. Né? Só sobre a questão ali que o Felipe Luiz falou sobre o aproveitamento do Flamengo, né? Também não é de hoje, né? Embora o Flamengo tenha tido aí 2 grandes goleadas e tenha feito também um jogo com volume até para fazer até mais gols no Corinthians... mas ontem era o time reserva, mas ainda assim a gente viu em alguns outros jogos do Flamengo na temporada onde o Flamengo tinha volume, produzia, chegava na cara do gol, mas o aproveitamento na frente do gol era... tem um ponto de convergência nessas 2 goleadas, não tem? Pedro, é isso. Eu acho que tem o Pedro e no caso do Corinthians também facilitada pelo Corinthians. Mas o Flamengo jogou muito mais. Só que a gente está falando de um jogo que podia ter terminado 6-7-0, sem nenhum exagero, mas porque o adversário era o Corinthians, absolutamente perdido. Mas a minha questão não é nem o chegar na cara do gol. Não, sim, total. Assim, a minha questão não é nem o chegar no gol. A questão é conseguir fazer a bola entrar, que é algo que o Flamengo vinha tendo dificuldade, já eram críticas em outros jogos, que nesses 2 jogos que a gente citou aqui, muito pela presença do Pedro, que naturalmente é um cara que vai elevar a tua média de gols, porque é fora da curva dentro do contexto aqui do futebol brasileiro, mas assim, o Flamengo precisa ter um aproveitamento maior ali na frente do gol, também dos outros jogadores e não só do Pedro. A quantidade de gols que o Michael, por exemplo, ontem perdeu, não pode. Ô, Vitinho, bota pra mim de novo a escalação do Flamengo, essa ilustração que a gente acabou de mostrar, porque tem uma observação do Felipe Luiz sobre o próprio Joshua que eu acho legal a gente trazer para cá para o debate. Bom, o Flamengo Só em relação a essa de gols, o ataque do Flamengo, tirando o Pedro e o Bruno Henrique, qual deles te entrega uma quantidade boa de gols durante a temporada? Nenhum deles é de fazer gol. Nenhum deles. O Michel nunca foi de entregar gol. Sim. Ele te entrega correria, ele te entrega drible, ele te entrega recomposição, mas gol... Não, o Luiz Araújo... Inclusive aquela Libertadores que cai no colo do Andrés Pereira, a Libertadores decidida contra o Palmeiras, por causa da falha dele, pouca gente lembra, mas o Michael também teve chances de decidir, que ele perde um inacreditável. Assim, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha são bons finalizadores, eles em boa forma, eles têm uma jogada muito característica de trazer para dentro e bater, são 2 jogadores que finalizam. Assim, nenhum deles é um artilheiro, nenhum deles te entrega 30 gols numa temporada, que é número de centroavante camisa 9. Mas são jogadores que têm um aproveitamento normalmente acima da média, principalmente pela qualidade técnica que eles têm. E eu pedi para botar ali a escalação e acabei não falando. Vitinho, por favor, põe na tela, porque eu queria chamar a atenção para a posição dele, Joshua. Ele entra no lugar do Plata, mas era isso aí, ó. Tem o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, o Michael com o Juninho ali e o Bruno Henrique com o Cebolinha. Beleza. Mas as substituições não são essas, né? O time mexeu, começa exatamente. A rodada. Só que eu queria falar do Joshua ali na posição do Plata, porque segundo o Felipe Luiz, ele é um reserva muito bom para o Arrascaeta. Então, é o que o Flamengo está tentando encontrar, né? O Felipe está tentando com o Luiz Araújo. Pode ser ele. Você gostou ontem do que você viu? O reserva imediato do Arrascaeta. Eu acho cedo demais, gente. É o primeiro jogo. O Leonardo Jardim, eu não posso falar de imediatismo com você também. Você também não gosta. Não posso falar com ele, posso falar com você. É que não foi a gente que falou, foi o Felipe Luiz. Foi o Felipe Luiz, eu tô trazendo para Tudo bem, eu até me surpreendi com essa fala. Ele pode fazer essa função, mas foi essa função que queimou o Lohan. Mas o Lohan... Tudo bem, tem comportamento, não sei o quê, mas ele já estava sendo vaiado quando ele entrou, quando o Arrascaeta saiu lesionado, ele teve uma sequência, ele começou bem, e depois não começou oscilação mesmo.
Ele foi vaiado no Maracanã. Eu achei que o Felipe Luiz deu uma exageradinha. Eu também acho que ele foi uma de querer dar uma moral pro garoto e acabou, se empolgou um pouquinho. Chamou de parece uma contratação, né? Parece que o Flamengo está fazendo uma contratação, que o Joshua teria quase esse impacto. Mas que bom que pelo menos ele pode moral, dar essa alternativa, porque ele tem usado mais o Luiz Araújo por dentro. E se ele acha que esse moleque... É isso que a gente está falando aqui no início, né? Que ele possa ter uma sequência boa de minutos. Não, tem que entrar no próximo jogo já. Não, mas um jogo ou outro, um jogo que já está até mais definido, o Flamengo mais controlador, mais possibilidade, bota o moleque e deixa um desses fora. Um desses fora que eu estou falando, não precisa botar o Michael todo jogo. E ele tem feito muito isso com o Arrascaeta, por exemplo. O jogo contra o Juventude, o Flamengo faz 4-0 com acho que 10 do segundo tempo. Ele tira o Arrascaeta com 10 do segundo tempo. Contra o Corinthians também estava claro que o jogo já estava decidido. Ele tira o Arrascaeta antes. Então, assim, Vitória, faz o gol e tira. De fato, o Flamengo precisa ter esse jogador na posição. Agora, é claro, torcedor do Flamengo com o time estrelado que tem, quando você pensa num substituto do Arrascaeta, você pensa em um outro cara de um tamanho grande. Ele pode virar uma estrela desse tamanho, mas você tem que ter cuidado para poder trabalhar. E quem está falando é o cara que escala, né? Pois é, que trabalhou com ele, foi campeão com ele também no Sub-17, mas eu entendi o que o Moreno falou e houve uma empolgação. Mas até pelo carinho, né? Foi querer dar uma moral e acabou. Pode ter sido. O confronto entre Cruzeiro e Flamengo neste domingo, 4 de maio, promete ser um dos grandes jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Cruzeiro busca manter seu aproveitamento de 100% como mandante, tendo vencido todos os 3 jogos que disputou em casa até agora. Do outro, o Flamengo defende a liderança da competição, com 14 pontos, e ainda não perdeu no torneio. A partida será realizada no Mineirão, às 18h30, e terá transmissão da Record TV, Cazé TV e do Premiere. Ambas as equipes vêm de vitórias na Copa do Brasil no meio de semana, o que demonstra o bom momento vivido por elas. O Cruzeiro venceu o Vila Nova de Goiás por 2-0, enquanto o Flamengo derrotou o Botafogo da Paraíba por 1-0. Com os principais jogadores descansados e prontos para o duelo, a expectativa é de um jogo equilibrado e de alto nível técnico. E aí, nação rubro-negra, o que vocês esperam desse confronto? Deixem nos comentários suas opiniões e palpites para o jogo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like maroto. Compartilhem o vídeo com os amigos que também vivem o Flamengo intensamente. Até a próxima e saudações rubro-negras!